Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai se aprofundar em um dos pilares, talvez o mais complexo, da fé cristã, a doutrina da ressurreição. Afinal, o que ela significa de verdade e por que ela é tão central assim? Vamos entender isso juntos. E para a gente já começar a entender o peso desse assunto, olha só esse texto antigo, mas super poderoso do profeta Daniel. Ele basicamente já prepara o terreno para toda a nossa conversa, né? Ele já aponta logo de cara para dois destinos bem diferentes depois da morte. É tipo uma promessa e um aviso. Tudo na mesma frase. Então, o nosso caminho hoje vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai entender o que é ressurreição. Depois, por que ela é a pedra angular da fé. Em seguida, vamos ver que existem três tipos diferentes. Daí, a gente analisa os dois destinos finais e, para fechar, qual é a esperança suprema por trás de tudo isso. Bora lá então, começando pelo começo. Para a gente entender a doutrina, a gente precisa primeiro entender a palavra em si, né? O que ela quer dizer, tanto na sua origem quanto no seu sentido teológico. E olha que interessante, a própria origem da palavra já nos dá uma imagem muito clara. Lá no grego, de onde vem o termo do Novo Testamento, as palavras são anastasis e egeiro. E elas não têm nada a ver com uma alma vagando, uma existência fantasmagórica. Pelo contrário, a ideia é literalmente a de se levantar de novo, de despertar, como se a pessoa estivesse acordando de um sono profundo. E aí, quando a gente traz isso para o campo da doutrina, o conceito é exatamente esse. Não se trata só da alma ir para algum lugar, não. A doutrina fala da restauração da vida no corpo, aquele mesmo corpo que morreu fisicamente sendo levantado do túmulo. E esse ponto, gente, é crucial para entender todo o resto. Ok, agora que a gente já sabe o que a palavra significa, vamos entender por que isso é tão essencial. A gente vai ver como essa ideia não é só um detalhe a mais, sabe? Ela é o alicerce, a pedra fundamental onde toda a fé cristã se apoia, pelo menos segundo o apóstolo Paulo. Pois é. Lá na carta dele aos Coríntios, Paulo desenvolve um raciocínio lógico que é simplesmente poderoso. Ele não deixa margem para dúvida, sabe? Para ele, a ressurreição não é uma crença opcional. Ou ela aconteceu de verdade, como fato histórico, ou a fé cristã inteira simplesmente desmorona. E o primeiro passo da lógica dele é esse aqui. É quase um dominó. Ele diz basicamente se a gente parte do princípio de que não existe ressurreição dos mortos, ponto final, então, por uma questão de lógica pura, Cristo também não pode ter ressuscitado. Uma coisa anula a outra. E aí vem a consequência devastadora. Se a primeira peça do dominó cai, olha o que acontece. Se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, então, para que pregar? Para que ter fé? Tudo se torna vazio, sem sentido. É uma lógica bem tudo ou nada, percebe? O cristianismo, por esse ângulo, não é só um manual de bons costumes. Ele se apoia num evento que teria sido histórico e concreto. Só que aí, Paulo vira o jogo completamente. Depois de mostrar o que aconteceria se Cristo não tivesse ressuscitado, ele afirma com toda certeza. Mas, agora, Cristo ressuscitou. Ele trata como um fato. E essa palavrinha, primícias, é a chave de tudo. Pensa numa colheita. As primícias são os primeiros frutos. Se eles apareceram, é a garantia de que o resto da colheita vem logo atrás. A ideia é essa: a ressurreição de Cristo seria a garantia da ressurreição de todos os que creem. Beleza, então. Vamos avançar um pouco, porque a coisa fica mais interessante. A palavra ressurreição, na Bíblia, não é usada de uma forma só. Ela tem mais de um significado, e nem sempre está falando de um corpo físico saindo do túmulo. Isso adiciona umas camadas bem interessantes à doutrina. Olha só que legal essa distinção. A gente tem primeiro uma ressurreição nacional. É uma figura de linguagem, uma metáfora para quando a nação de Israel como um todo é restaurada política e espiritualmente. Depois tem a espiritual. Essa também é uma metáfora, mas para uma pessoa. É quando alguém que estava, digamos, morto nos seus pecados passa a ter uma nova vida. E aí sim, a gente tem a física, que é a literal, aquela que a gente estava falando, o corpo saindo do túmulo. E essa vale tanto para os justos quanto para os injustos. E é essa ressurreição física que nos leva ao clímax dramático de toda essa doutrina. Porque não é um evento único, igual para todo mundo. Pelo contrário, a ressurreição física é o ponto de partida para dois destinos completamente diferentes e eternos. Sabe, é muito comum a gente pensar numa ressurreição geral, onde todo mundo levanta ao mesmo tempo. Mas, segundo a Bíblia, não é bem assim.
O que ela descreve são dois eventos diferentes. Duas ressurreições, separadas tanto no tempo quanto no propósito de cada uma. Uma é a dos justos, e a outra, que acontece bem depois, é a dos injustos. E para detalhar um pouco mais, até mesmo a primeira ressurreição, a dos justos, acontece em fases. Lembra das primícias? Pois é, essa foi a primeira fase, Cristo e alguns santos que ressuscitaram com ele. Depois vem a colheita principal, que seria a ressurreição da igreja na volta de Cristo. E por fim, tem as respigas, sabe aquilo que sobra da colheita? Que seriam os mártires de um período futuro de tribulação. Ou seja, é um processo, não um evento de uma vez só. Então vamos fazer um cara a cara aqui para ficar bem claro. De um lado, a primeira ressurreição, a dos justos. Do outro, a segunda, a dos injustos. Uma é para a vida, a outra para o julgamento. E essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. Vamos olhar ponto por ponto. Primeiro, o tempo. A primeira ressurreição acontece em fases ligadas à volta de Cristo. Já a segunda, só depois de 1000 anos, no juízo final. Segundo, o corpo. Os justos ganham um corpo transformado, glorioso. Os injustos não. Eles ressuscitam num corpo sem glória para enfrentar o julgamento. E por fim, o resultado. A primeira ressurreição é para a vida, a segunda é para a segunda morte. Mas o que seria essa segunda morte? É um conceito bem forte, né? E de acordo com essa doutrina, é importante entender que não significa aniquilação, não é deixar de existir. A ideia é a de um banimento eterno e consciente da presença de Deus. É uma condição final de separação, simbolizada por essa imagem do lago de fogo. Bom, estamos chegando ao final. E depois de ver tudo isso, que é tão complexo e, convenhamos, bem intenso, qual é a mensagem principal? O que a gente tira de prático disso tudo? No final das contas, tudo volta para o ponto de partida. A grande esperança, dentro da fé cristã, não é a de escapar da morte, mas sim a de vencê-la. A morte e a ressurreição de Cristo são vistas como a prova, a garantia de que quem crê também vai passar por uma ressurreição para a vida. E, para a gente fechar, fica essa pergunta no ar para todo mundo refletir. Independentemente da crença de cada um, como é que essa ideia de uma ressurreição física, essa noção de que a vida não acaba aqui e que até o nosso corpo vai ser restaurado, como isso pode moldar o jeito que uma pessoa entende a vida, a morte e o seu próprio propósito? É uma pergunta bem profunda que essa doutrina deixa para a gente pensar.